Devocional do dia 19 de janeiro, e a nossa leitura está no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 1 e 2. Desde o capítulo 12, nós estamos falando sobre o pai na fé, Abraão, de toda a sua trajetória, de como foi que Deus o chamou, como foram os processos que ele passou, como Deus cuidava, como a mão do Senhor, a bênção do Senhor estava sobre Abraão. O que é viver uma vida de obediência, todos os processos que ele passou. E agora a gente chega num capítulo que é o cumprimento da promessa. Porque Deus fala a Abraão que ele teria uma descendência que seria incontável, que não poderia contar como a gente não conta a areia do mar, as estrelas do céu. E assim acontece na nossa vida. Nós recebemos promessas que não cabem nem no nosso entendimento. A gente recebe promessas que vão completamente contrário ao nosso hoje, ao que a gente está vivendo. E no momento que a gente recebe a promessa, a gente se enche de alegria, aquilo ali dá uma injeção de ânimo na nossa fé. A gente ora mais, a gente fala mais de Jesus naquela semana, a gente compartilha mais sobre ele, a gente quer se aprofundar mais, a gente procura um curso, a gente manda mensagem para aquela pessoa que exala o Senhor, a gente dá um 360. Mas passa um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E a gente começa a duvidar daquilo ali que um dia foi tanta certeza. As circunstâncias que a gente vive começam a nos esmagar, começam a nos colocar, os nossos próprios pensamentos começam a nos colocar contra a parede. O que está acontecendo? Será que não vai se cumprir? E a gente é tomado por uma série de pensamentos que nos afastam do centro da vontade de Deus. Porque a gente sai daquele lugar de quem crê acima de todas as coisas e começa a querer dar um jeitinho. Começa a querer ser o agente do milagre. A gente começa a achar que Deus precisa da nossa intervenção humana para cumprir aquilo que um dia ele prometeu. Aqui nesse episódio de Abraão, de Sara, chega um momento, eles já estavam vivendo a sua velhice. Chega um momento que para ela era impossível. E aí ela fala, eu não tenho como te deixar assim para dar continuidade à sua descendência. Eu te cedo a minha serva, que era um costume local. Nesse momento, Sara deixa de crer que o Senhor ainda era poderoso para fazer, para cumprir. Nesse momento, essa dúvida também paira sobre Abraão, que concorda. E os dois, eu vou dizer assim, de um jeito bem carinhoso, e os dois, de um jeito iludido, acham que resolveram os problemas deles. Assim temos sido nós, né? Há uma promessa, mas o tempo de Deus, o relógio de Deus não é como o nosso. Deus libera a promessa, a palavra, mas ele não dá um spoiler.
Ele não libera um vídeo de 30 segundos sobre aguenta firme aí para você ver o que vai acontecer até o cumprimento da promessa. Não existe isso. É literalmente vivendo por fé, dando passo para que ele bote o chão. Muitas se perdem, muitas não conseguem esperar. Muitas trazem para si, tomam para si atitudes que geram consequências enormes, inclusive uma morte espiritual, uma frieza espiritual, um distanciamento dela e do Senhor. Quem temos sido nós? Quem nós temos sido na espera do cumprimento da promessa? Você ainda se lembra o que Deus prometeu que vai fazer? Você acorda todos os dias e fala: Pai, tem tempo, hein? Mas eu creio que o Senhor é fiel para cumprir. E que vai vir no tempo certo. Você já parou para pensar que talvez se ele cumprir o que ele te prometeu num tempo inapropriado, em que você não está pronta, em que você ainda carrega muitos traumas, em que a gente ainda desconta em pessoas, em diferenças, traumas, questões internas, a gente pode estragar tudo. Por isso, tudo que ele faz é bom e ele sabe o momento certo, porque é o momento em que nós vamos estar maduras, prontas para receber esse algo tão grande da parte do Senhor. Eu não sei em que momento dessa história você está vivendo. Se você vive o primeiro estágio em que há uma promessa, se você vive o segundo estágio de já ter passado muito tempo, você não ter visto nada com os seus olhos carnais, e você já está pensando no plano B, que é dar um jeitinho. Ou se você já vê o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Independente de em qual parte dessa história você se identifique, eu tenho uma notícia para te dar. O mesmo Deus de Abraão, que tirou ele de junto da sua parentela, mandou ele ir para um lugar que ele mostraria, que fez uma promessa que para ele, talvez para nós, seja absurda, e foi fiel para cumprir. É o mesmo Deus que você serve, que eu sirvo. E ele não mudou. Ele não mudará. A palavra dele não volta atrás. Então, que esse devocional te encha de esperança. Que aonde você estiver, você abra a sua boca para declarar: eu confio em ti, Senhor. Eu espero em ti. O seu tempo é perfeito. Tudo que o Senhor faz é infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Me ensina, Jesus, a permanecer nessa sala de espera de quem não murmura, mas te adora. Me ensina, Senhor, a compreender as circunstâncias atuais com os teus olhos. Gênesis 21, versículo 1 e 2 diz: o Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Ele vai fazer como ele prometeu. Ele vai fazer como ele prometeu. Então espere, creia que vai se cumprir.